E aí, gente, como é que tá aí? Beleza? Quarta aula, unidade 1, livro 2. Isso aí, gente, estamos no livro 2. E agora, o que tá no menu de hoje? Eu já vou falar para vocês rapidinho o que tá vindo aí nessa lição, o que vocês podem esperar da lição. E hoje a gente vai começar a introduzir verbos no passado nas nossas perguntas e respostas, para você já começar a assimilar como que o verbo é usado no passado. Porque lembra que eu falei lá na aula 1 dessa unidade, que quando a gente está aprendendo a falar com nossos pais ou nossas mães, eles não ficam separando, vou te ensinar só presente, só passado, não, eles ensinam tudo ao mesmo tempo. Não existe, quando você está aprendendo a falar, não existe avançado, intermediário, iniciante, passado, presente, é tudo junto na mesma hora. Então você vai aprendendo tudo, vai errando, vai falando errado, vai sendo corrigido, e aos poucos vai juntando esses vocabulários, vai juntando tudo que eles vão te ensinando desde que você saiu da barriga da sua mãe. E, tipo assim, após alguns anos, né, você já começa a juntar isso tudo aí, começa a sair as frases direito, né, quando você tá com 4, 5 anos. Então, ó, demora 4, 5 anos para você começar a falar mais ou menos direito. E aí você começa a estudar inglês comigo mês passado, já tem um mês, teacher, eu não tô falando. E não vai falar mesmo. A criança demora 4, 5 anos para falar direito. Então, é construção. Mas agora, a gente não tem que ficar separando, é passado, presente. Então, tipo assim, o que for necessário, a gente vai ensinando, a gente vai acrescentando para você já ir acostumando com tudo. Né? Sem ficar preocupando demais com gramática. Então, hoje, a gente vai começar a introduzir algumas frases no passado também. Vamos continuar revisando frases, né? No presente, coisas que a gente aprendeu lá atrás, e vamos introduzir também o passado. Então fica aí que a gente já vai começar essa aula agora. Ok, então vamos lá, gente, vamos começar direto no que interessa. Então vamos começar com a situação assim, na sala de aula, né, de novo, para variar. E vamos começar assim, e tem um livro no chão, começando a nossa história com um livro no chão, tá bom? Então tá aqui no chão, ok? E tem um aluno, né, que vai pegar esse livro do chão, né, que é dele o livro. Então como é que vamos perguntar? So, where's the book? Aonde que tá o livro? Where's the book? Aí você vai olhar, tá onde? Tá no chão. Então, it's on the floor. It's on the floor. Então, onde que tá o livro? Where's the book? It's on the floor. Where's the book? It's on the floor. E aí, ele vai pegar o livro. Então, what's he doing? O que ele está fazendo? What's he doing? He's picking up the book. What's he doing? He's picking up the book. Né? Tá pegando o livro. Aí ele pegou o livro, colocou em cima da carteira dele. Então, o que você pode perguntar? Where's the book now? Agora, onde que está o livro? Aí, it's on the desk now. Então, where's the book now? It's on the desk now. Então, onde que está o livro agora? Então, agora ele está na carteira. So, where's the book now? It's on the desk now. Where's the book now? It's on the desk now. Aí a nossa primeira frase no passado. Aí você vai falar o que ele fez, né? O que ele acabou de fazer? Ele não pegou o livro do chão. Então, como é que a gente vai perguntar isso? Agora entra, né? Qual que é o... Então, ó, em inglês, né? Vamos estudar um pouquinho de gramática, né? Infelizmente, a gente tem que ensinar gramática, mesmo que quando a gente aprende a falar, a mãe da gente não fica ensinando gramática. Mas só para você entender. Então, tem um verbo auxiliar, né, no inglês, assim como tem verbos auxiliares no português. Então, o auxiliar do passado simples, do passado normal, é o did, que é o passado do verbo to do, porque o verbo to do é o verbo fazer, mas ele também é um verbo auxiliar, que ele auxilia para fazer perguntas. Então, no inglês, geralmente, quando você põe o do no início, a pessoa que está te ouvindo, ela sabe que você está fazendo a pergunta sobre o presente. Agora, no passado, você coloca o did. Então, quando você fala did, eles entendem que você está fazendo a pergunta sobre o passado, ok? Então, tá claro? Então, é isso que a gente vai fazer. Agora, como do ou did são verbos auxiliares, eles não são muito fortes, não. Então, eles não têm prioridade
se for comparar eles com WH question. Lembra que WH question são palavras que começam com W e com H, que é o who, how, what. Então, sempre que tiver essas palavras na frase, elas são as mais fortes, elas que vêm primeiro numa pergunta. Depois dela, vem os verbos auxiliares, que vem o did, seja o que for. Então, a gente não vai pôr o did primeiro, porque tem um WH nessa pergunta que eu vou fazer. Qual que é a pergunta? A pergunta é assim, o que ele fez? Então, o que, what. What, então é o que. Aí agora, para sinalizar para a pessoa que eu estou fazendo a pergunta sobre o passado, a gente acrescenta o verbo auxiliar do passado. Então a gente põe did. So, what did? O did não tem tradução nessa frase. O did está nessa frase só para sinalizar para quem está te ouvindo que você está falando do passado. Então não é do presente e nem do futuro, é do passado. Então, what did... Como eu estou falando do menino, não foi ele que pegou o livro? Então, what did he... E aí, o que eu quero saber? O que ele fez? Então, o que ele fez? Aí, qual que é o verbo fazer? É o to do. Aí, quando a gente vai fazer a pergunta, o to sai fora. Então, a gente fala só do. Então, what did he do? O que ele fez? Então, ó, do é o verbo fazer. Então, o fazer... Ele está ali na forma infinitiva, não tem nem passado, nem presente, nem futuro. Então, como que eu sei que esse do está no passado quando eu faço a pergunta? É o did que indica. Então, se eu for did he do, então o do está no passado. Então, o que ele fez, tá? Então, não é o que ele fazer, né? A gente não traduz. Então, o did aqui traduz, faz ele ir para o passado, conjuga ele no passado. Então, what did he do? O que ele fez? What did he do? Aí o que ele fez? Ele pegou o livro. Como é que é pegar? É pick up. Pick up. Aí no passado o verbo acrescenta ed nesse verbo, que ele é um verbo regular. Então fica picked up. Picked, som de T, picked up. Então, he picked up the book. Mas aí a gente não fala picked up. Você nunca vai ver um nativo falar picked up. Não separa, é tudo junto. Picked up. So, he picked up the book. So, what did he do? He picked up the book. Picked up the book. So, what did he do? He picked up the book. Tá claro? Então, agora vamos falar de outra situação. Vamos falar de uma porta. Eu quero saber se a porta está aberta ou fechada. Então, como é que eu pergunto? Is the door open or closed? Is the door open or closed? E a porta vai estar fechada. It's closed. It's closed. Aí vamos supor que tem uma menina aqui comigo, ela vai abrir a porta. Então você pode virar para mim e falar, mas o que ela está fazendo? What's she doing? What's she doing? She's opening the door. Ela está abrindo a porta. What's she doing? She's opening the door. What's she doing? She's opening the door. Aí, agora que ela abriu a porta, você vai virar para mim e falar assim, Marcela, a porta está aberta ou fechada agora, nesse momento, né? Agora está aberta ou fechada? Is the door open or closed now? Is the door open or closed now? Aí eu vou falar que a porta está aberta, ela não abriu a porta. So, it's open. It's open. Está aberta. It's open. Aí você vira para mim e fala assim, Marcela, o que ela fez? O que ela fez, gente? Ela abriu a porta. Então, passado. Então, o que ela fez? What did she do? Então, lembra que o did é para indicar que é passado. What é o quê? Did não tem tradução. She, porque é ela, e do é verbo fazer, que vai para o passado, e eu sei que ele está no passado, porque eu usei did. Então, what did she do? What did she do? O que ela fez? Aí ela abriu. Qual que é o passado de abrir? Abrir é open, passado opened, som de D, opened. Então, what did she do? She opened the door. She opened the door. Só que aqui eu não falo open, tipo assim, nativo, gente, quando eles falam, eles não falam separadinho nada, eles não falam she opened the door. Porque você fala igual retardado, eles não tem que falar igual retardado, eles juntam tudo e falam, né,
Igual a gente fala português, não fica falando. Eu vou na casa da minha avó amanhã. Imagina se eu falasse desse jeito, já batendo papo comigo. Aí, Marcelo, o que você vai fazer amanhã? Aí, eu vou à casa da minha avó amanhã. Na hora que eu terminei essa frase, você já está a 500 km de distância, assim, o que é isso? Retardado, tô falando de... Né? A gente fala vapt-vupt, a mesma coisa em inglês. Então, what did she do? Tá vendo? Não é what did she do. What did she do? What did she do? Então, o que ela fez? She opened the door. Então, she opened the door. Tá? Então, ó. Como é que... Vamos entender esse opened the door. Então, ó, como é opened, som de D, e o outro não é bem som de D. A gente fala the, do, the, para facilitar a pronúncia. Até os ingleses, né, todo, né, quem fala inglês, qualquer sotaque, eles falam the, né, na hora de pronunciar tudo junto, porque é tudo tão rápido que eles não ficam preocupados em pronunciar tudo certinho, porque na verdade é the, né, som de TH, the. Eles não falam, she opened the door. Soa até estranho. Então eles falam opened e o outro the. Então som de D e som de D. Então você não pronuncia duas vezes. Então não é opened the. Então é open the. Open the. Então você pronuncia o D uma vez só. Então, what did she do? She opened the door. She opened the door. Então seria passado. She opened the door. Mas como é the e the, então você pronuncia o the uma vez só. Então, what did she do? She opened the door. What did she do? She opened the door. Ok? Então, lembra disso. Então, você não vai falar she opened the door. Não separa open do the. Tudo junto. What did she do? She opened the door. Ok? What did she do? She opened the door. Então, agora vamos falar que tem aqui várias janelas, ok? Então, várias janelas. E eu quero saber se elas estão abertas ou fechadas, ok? Então, como é que você vai perguntar isso para mim? Are the windows open or closed? Né? As janelas estão abertas ou fechadas? E eu vou falar que elas estão abertas. They're open, ok? Então, como é que fica? Are the windows open or closed? They're open. Aí vamos supor que tem várias pessoas aqui, tá um frio, né? Começou a ventar do nada, então eles vão todos levantar e vão fechar as janelas, tá bom? Então você pode virar para mim e falar, o que eles estão fazendo? So, what are they doing? O que eles estão fazendo? What are they doing? E eles estão fazendo o quê? Fechando as janelas. They're closing the windows. So, what are they doing? They're closing the windows. Aí, continuando, eu quero saber agora o que aconteceu com as janelas. Elas estão abertas ou fechadas agora? Né? Então, o que aconteceu? Are the windows open or closed now? Are the windows open or closed now? Então, elas estão abertas ou fechadas? Como eles fecharam as janelas, então elas estão fechadas. Então, they're closed. So, are the windows open or closed now? They're closed. Aí eu viro para você, a última pergunta, né, no passado, falo, o que eles fizeram? Então, what did they do? What did they do? Então, o que eles fizeram? Então, você reparou aqui, ó. Vamos voltar. Então, quando foi ele, did he do? Quando foi ela, did she do? Quando são eles, did they do? Então, tá vendo que o did e o do não variam, fica a mesma coisa na hora de conjugar, não tem conjugação, não é igual no português que fala assim, ele fez, ela fez, eles fizeram, nós fizemos, nós fazemos. No inglês não é tudo igual de cima e embaixo. Então o que varia é o he, she e o they. Quando a gente traduz a nossa língua, aí varia, né? Fez, fizeram, né? Mas no inglês é tudo do, did. A diferença é he, she ou it, é quem está fazendo a ação. Então é tudo a mesma pergunta. A diferença é que agora são eles, a gente usou they. Então, what did they do? O que eles fizeram? What did they do? Aí eles fizeram o quê? Fecharam a janela. O que é fechar? Fechar é to close. Passado, closed. Tá? Passado, closed. Então, o que eles fizeram? Fecharam a janela. They closed the windows. Mas é a mesma coisa. Closed the window. Então, você não vai falar they closed the window. Você vai falar com a vez só. Closed the window. So, lembra que a gente junta? Porque o som é parecido, né?
D e T, eles closed the. Então você junta, fala uma vez só. So they closed the window. So what did they do? They closed the window. What did they do? They closed the window. Alright? Então, espero que tenha ficado claro. Vou deixar vocês com o Wayne. Ouça ele várias vezes. Se ficou, né, se achou difícil a parte do passado, repete de novo, volta o vídeo. Ouve ele repetir várias vezes, repete junto com ele. Não desespera, porque muitas aulas de pronúncia de passado e outros verbos no passado virão. Então, isso foi só um iniciozinho. Então, fica tranquilo, tá? Você é capaz, você vai aprender. É só ficar aqui comigo, seguir as aulas direitinho, pronunciar bonitinho, que vai sair isso aí, tá? Esse som, e vai fixar na sua cabeça. Então, sem mais demora, fica com o Wayne. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, 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 bye. Where's the book? It's on the floor. What's he doing? He's picking up the book. Where's the book now? It's on the desk now. What did he do? He picked up the book. Is the door open or closed? It's closed. What's she doing? She's opening the door. Is the door open or closed now? It's open now. What did she do? She opened the door. Are the windows open or closed? They're open. What are they doing? They're closing the windows. Are the windows open or closed now? They're closed now. What did they do? They closed the windows.